Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que é uma sequência da série Área de quadriláteros. Nós vimos na primeira aula a área de um retângulo, e sempre com alguns complicadores, e nessa aula 2 de hoje nós vamos ver essa questão com o cálculo de um losango, mas também com alguns complicadores. Para quem não me conhece, sou o professor Ademar Oshiro, professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para dar suporte aos meus alunos daqui e principalmente para os alunos do Brasil. Eu aproveito aqui também para convidar, caso você não esteja inscrito ainda, se por acaso gostar da aula, achar esse assunto relevante, não deixe de fazer a tua inscrição, dê o seu like nos vídeos que você mais gostar e também ajude a propagar esse canal para que mais alunos sejam contemplados, uma vez que esse canal não é monetizado e visa tão unicamente a tirar dúvida dos alunos. Ok? Vamos então para essa aula de hoje. Sabendo-se que os segmentos AE, EF, FG e GC são congruentes, a área do losango BGDE contido no quadro ABCD do lado X é, e temos aí as alternativas. Pessoal, primeiro, a palavra congruentes. Em matemática, e mais especificamente em geometria, congruência significa igualdade, tá? Então, significa que as medidas de AE, EF, FG e GC são iguais, tá? Então, a primeira informação é importante. E como é um quadrado ABCD, então, todos os lados são lado X. Ele quer que você calcule a área desse losango BGDE em função de x, uma vez que x não foi dado o valor numérico, então vamos calcular em função de x, que é um assunto que muitos alunos têm ojeriza por causa de letra, né? Eles não gostam de matemática com letra. Antes de fazer esse exercício, vamos para a definição de losango. O que vem a ser um losango? Bom, por definição, gente, losango é qualquer figura cujos lados são paralelos 2 a 2. Por exemplo, olhando essa figura aqui, essa parte branca aqui dentro desse quadrado, eu tenho o lado BG, que é paralelo ao lado ED. Assim como o BE é paralelo ao lado GD. Essa é a primeira condição para a existência de um losango. Outra condição importante é que essas medidas todas têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Tá? Então, além do paralelismo, tem que ter a igualdade da medida dos lados. Uma figura bastante conhecida de losango é o que tem na nossa bandeira também, certo? Muito bem, eu vou fazer aqui uma figura para que alguns alunos que ainda não sabem como foi deduzida essa formulinha, vou partir de uma figura que vocês vão assimilar com mais facilidade a formulinha da área de um losango. Bom, com essa figura aqui você vai conseguir entender. Vamos pensar primeiramente nesse retângulo vermelho aqui, tracejado, cuja altura mede D maiúsculo e a largura como D minúsculo. Muito bem. Se você dividir esse retângulo em 4 partes, eu vou formar 4 retângulos iguais. Por sua vez, se eu traçar essa diagonal em cada retângulo do jeito que está aqui, formando esse losango, perceberam que eu formo aqui 8 triângulos iguais? Mas desses triângulos iguais, quantos compõem o losango? É essa parte azul aqui. Então eu tenho 4 triângulos vazios e 4 triângulos azuis idênticos, com a mesma medida, com a mesma área. Ora, quer dizer que se eu calcular a área do retângulo e dividir por 2, eu tenho então essa área azul aqui, que é o losango. Então a área do losango eu vou definir assim, ó, é a altura ou a largura vezes a altura. Então D, que é a altura, vezes a largura, que é Dzinho, dividido por 2. Ah, mas por que D, professor? Bom, pessoal, se vocês notaram aqui, ó, dentro do losango azul aqui, a parte maior, essa altura maior, que é o que eu chamei de Dzão, D maiúsculo,
ela é a diagonal maior. Assim como o D minúsculo, o Dzinho, é a diagonal menor. Então, você memoriza. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, eu obtenho a área do losango. Fácil, né? Bom, uma vez assimilada essa formulinha, que é importante, seria a fórmula número 2, uma vez que na outra aula a gente já viu a fórmula do retângulo, vamos para o exercício. Observe o seguinte, como eu já sei que a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, nosso objetivo, então, é calcular exatamente essas duas diagonais. Então, eu vou colocar aqui outro desenho para vocês enxergarem melhor. Bem, então, colocando aqui o desenho aqui já com a diagonal maior, temos o seguinte. Vocês perceberam que se eu quiser calcular essa diagonal maior, como o lado aqui mede x, cada lado do triângulo mede x, essa diagonal principal, que é a diagonal maior do losango, também é a diagonal do quadrado. Ora, mas a diagonal do quadrado nada mais é do que uma hipotenusa desse triângulo ABD aqui, ó, por exemplo, ou BCD, tanto faz. Mas vamos pegar aqui o triângulo ABD, eu tenho um cateto que é o x, o outro cateto que é o x, eu quero saber a diagonal, que eu vou chamar de D maiúsculo já, para ficar mais fácil. Então, o meu D ao quadrado, o meu D maiúsculo, Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, usando Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. No caso aqui, como ambos são x, né? Então, D ao quadrado, uma coisa somado com a mesma coisa, fica 2 vezes x ao quadrado. Bom, extraindo a raiz de ambos os termos, vai ficar D igual a x raiz de 2. Ah, professor, eu não entendi por quê. Bom, vamos fazer aqui. Raiz quadrada de 2x ao quadrado. O 2 eu não consigo extrair raiz. Exata não dá, certo? Mas qualquer letra ao quadrado, basta você cortar esse 2 com o índice 2 daqui da raiz quadrada e ele sai para fora aqui. Eu extraio a raiz dessa letra x. E sobra lá dentro quem? Só a raiz de 2 aqui, ok? Bom, então a minha diagonal maior é x raiz de 2. Agora, você percebe aqui dentro, nessa outra diagonal aqui, que a diagonal menor não é essa distância EF mais a FG, mas o exercício diz logo de cara que cada parte dessa aqui tem as medidas iguais. Então, cada pedacinho desse aqui, o AE, o EF, basta pegar essa diagonal maior, que eu já sei a medida, que é x raiz de 2, e dividir por 4. Ó. Se eu dividir ela em 4 pedaços, eu vou ter cada unidade. Então, eu vou calcular cada pedacinho. Então, o AE, que é igual a EF, que é igual a FG, que é igual a GC, é igual a diagonal maior, que é x raiz de 2, dividido por 4. Bom, se cada pedacinho desse mede x raiz de 2 dividido por 4, a diagonal menor não é o EF mais o FG? Ora, então vamos fazer essa continha simples, ó. A diagonal menor, que eu vou chamar de D minúsculo, nada mais é do que a soma do EF mais o FG. Ora, mas cada medida dessa é exatamente isso daqui. Então, meu Dzinho ficará igual a x raiz de 2 sobre 4 mais x raiz de 2 sobre 4. Bom, então o cálculo da minha diagonal menor será simplesmente fazer a soma dessas duas frações. Ora, se você vai somar dois termos iguais, é a mesma coisa que 2 vezes o termo que eu estou somando, que é x raiz de 2 sobre 4. Nesse caso aqui, você simplifica o 2 e o 4, vai dar x raiz de 2 sobre 2. Então, já calculei aqui a medida da minha diagonal menor. Ora, se eu tenho diagonal maior e a diagonal menor em função de x, como quero o exercício,
basta eu aplicar a formulinha aqui de cima. Então, minha área será igual a diagonal maior, quem é? X raiz de 2. Diagonal menor, quem é? É o x raiz de 2 sobre 2. Passa o traço principal sobre 2. Gente, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá quanto? Raiz de 4. Mas raiz de 4 é 2. Então, aqui em cima vai ficar 2. O x vezes x dá x ao quadrado. Sobre 2 aqui. Sobre 2. Bem, esse 2 com 2 corta. Então, a minha área ficará assim. X ao quadrado sobre 2. Que é a alternativa D de dado aqui, ó. Ah, professor, mas lá está meio vezes x ao quadrado. Não é a mesma coisa, né, gente? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x ao quadrado é a mesma coisa. Beleza? Entenderam, pessoal? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não deixe aí de escrever nos comentários, colocando suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês, beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!